Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar de moral e ética cristã. A gente faz confusão com essas coisas. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, tá? Eu vou deixar bem claro logo aqui de começo, para ser bem didático, a diferença de moral e ética. Tá? A ética, ela é algo universal que é imutável. A moral, ela é temporária porque muitas vezes ela é cultural. Então, algo que é moral numa cultura, numa época, é imoral em outra. A ética é aquela, como é que eu vou dizer? Ela transcende a moral. A ética parte da percepção muito básica para vocês entenderem, que é quando Jesus Cristo fala: tudo que desejarem que façam a você, faça aos outros. Se você não quer ser roubado, não roube. Se você não quer matar, não. Se você não quer ser morto, não mate. O princípio ético mais certo de ser seguido é aquele do roubar. Nos 10 mandamentos, apesar de ser moral, os 10 mandamentos são morais, mas há um sentido ético também naquilo, né, no roubar. Se você falta com o testemunho, tá, de alguém, você está roubando aquilo de alguém. Se você deseja a mulher do próximo, se você vai adulterar com a mulher do próximo, você está roubando aquela mulher do seu próximo. Então, por exemplo, você pega a Bíblia, a Sagrada Escritura, tá? Vou pegar aqui para você, um instante. Uma vez, um pastor, ele pegou, né? E dentro da Sagrada Escritura ele falou: olha, eu não sou contra o aborto porque a Bíblia não diz nada a respeito disso. É uma coisa que você, né? Para ele era indiferente porque a palavra de Deus não falava nada contra o aborto. Eu sei que vai ter gente aqui dizendo não matarás, mas se você entender que dentro da cultura judaica o feto não é considerado um ser vivo, tá? Eu não estou dizendo que eles são a favor do judeus, são a favor do aborto, gente. Pelo amor de Deus. Sim, tem certos casos que eles são favoráveis ao aborto. Mas, em via de regra, né, eles não aceitam o aborto. Tá? Mas eles não consideram, como nós, católicos, que o feto seja um ser vivente ainda. Só depois que ele, a partir do parto, assim, que, né, quando bota a cabecinha ali mais ou menos para fora, é que já se considera um ser vivente. Antes disso, não. Agora, a Igreja Católica, logo na Didaque, que é ali no Livro dos Apóstolos, já considerava o aborto uma aberração. Que ali existia um ser vivente, porque a partir de Cristo, a religião de Cristo, ela não é da moral, ela é da ética. E eu não estou dizendo que as pessoas de outra religião não têm ética, não têm caráter. Tá? Entenda isso. Eu não estou dizendo que o judeu não é ético, não estou dizendo que o budista não é ético, não estou dizendo que o bandista não é ético. Mas, por exemplo, o protestantismo ele é a religião da moral do livro. É a moral de modinha. A moral muda de acordo com o tempo. E às vezes a ética também. Entendeu? Os 10 mandamentos, eles são, não eu que estou inventando, eles são leis morais, eles não são leis éticas. Por isso é que eles são mutáveis. Por exemplo, quer ver uma coisa? Jesus, qual parte da Bíblia Jesus prega sobre monogamia? Procura aí para mim. Alguém vai citar. Aqui está dizendo que o homem deixará, né, seu pai e sua mãe e se unirá à mulher. Ele cita isso lá do Antigo Testamento. Beleza? Mas mesmo sob a égide dessa interpretação do Antigo Testamento, os homens não eram monogâmicos.
O próprio Jesus, ele quando cita a parábola das 10 virgens, são 10 mulheres que estão para casar com um cara. Então, Jesus ali não está fazendo uma apologia à monogamia. A monogamia é algo que surge pós-Jesus. Porque dentro da cultura oriental, era costume o cara ter mais de uma mulher. Assim como tem certas culturas que tem mulheres que têm mais de um homem. Na Mongólia, se não me engano, a mulher tem direito a ter mais de um homem. Outro ponto, a escravidão. A escravidão foi moralmente aceita na história da humanidade, mas ela não é ética. Porque é parte do princípio que eu acredito que a maioria das pessoas que tinham escravos não queriam ser escravas. Então, fere aquele princípio de Jesus. Tudo que desejares a ti, né, deseja aos outros. E a Igreja Católica, né, sempre foi contra a escravidão. 800 ali antes de Cristo, depois de Cristo, no caso, ali 800 depois de Cristo, a Igreja Católica já tinha pronunciamentos contra a escravidão. Era permitido comprar escravos apenas para libertá-los. Mas a Bíblia não fala nada contra a escravidão. Né? Na lei de Moisés é a mesma coisa. Então, o que acontece? Por a lei mosaica ser uma lei moral, ela estava restrita a um tempo, tá? E a uma cultura. Se você não acredita, por favor, volte à circuncisão, ao sacerdócio judaico e ao culto ao sábado. Porque, pelo que me consta, Jesus, por exemplo, não deixou nada falando sobre circuncisão. Não tem escrito dele. Né? No Novo Testamento, ninguém escreveu lá. Jesus, qual a sua opinião sobre circuncisão? Tanto é verdade que teve que se fazer um concílio para discutir esse fato. Entendeu? Como muitas coisas que a igreja foi montando ao decorrer da sua história. Saindo da lei moral e indo para a ética, para o bem de todos. Porque a ética visa o bem universal. Não é só o bem daquele povo, daquela situação, daquele momento histórico. A igreja tem que visar o bem de todos, independente do momento histórico, cultural e geográfico. Esse é o princípio da ética. Quando se coloca o dinheiro acima da vida humana, é imoral e não é ético. Correto? Mas alguns reformadores protestantes botaram o dinheiro como fonte de graça de Deus. Foram para a especulação, né, para o juro em cima do juro, onde vidas humanas não importavam mais e sim a economia. Isso é imoral, devia ser, né, e não é ético de jeito nenhum. Teve um Papa que falou que nós, católicos, nós deveríamos ter apenas o conhecimento do que é bom, né, do que é aquilo que faz bem. Correto? Então, gente, aí tem que ter essa ideia do moral e da ética. Teve muito pensador católico, né, pessoas da Igreja Católica, que elas achavam que o sofrimento era uma coisa moral, aceitavelmente moral. E até muitos se entregavam ao sofrimento como meio, né, de libertação, que é uma grande besteira. Se você pega, por exemplo, Jesus Cristo ia a festas, Jesus Cristo ia a casamentos,
Jesus Cristo não se privava dos prazeres da vida. Ah, Cláudio, então você está dizendo que aí vai ter gente que diz, ah, então Jesus fornicava, ia à zona. Não, não é isso. Estou falando dos prazeres saudáveis da vida. Jesus não se vestia de silício, não chicoteava suas costas. O que o cristianismo, o fundamento dele é o seguinte, tá? Pelo menos eu entendo assim. Desculpe se você não entende. Mas não é você procurar o sofrimento e não é você viver uma cultura hedonista. Não. Mas é você saber curtir o momento e como se comportar diante do sofrimento. Porque, óbvio, ninguém nesse planeta, seja em qualquer religião que seja, mesmo que seja um ateu, mesmo um satanista, ele vai passar pelo sofrimento. Não é exclusivamente católico o sofrimento é universal. Agora, como você o encara, como é que você se porta diante das adversidades, como é que diante das situações difíceis o seu caráter permanece, aí é que, ali é que se prova o cristão. Hoje em dia não tem mais martírio de chicote, não tem. Não, hoje em dia se chama martírio cancelamento. Se você tem a opinião que não é do povo cheiroso, você pode ocorrer nesse martírio de ser cancelado, caluniado, inventar um monte de lorota por você. Aí é que você vai ver como é que comporta o seu caráter diante disso. Ou você segue apenas uma norma moral, né, aquela normazinha ali moral que é mutável, né, tal e tal, ou você tem caráter de dizer, olha, isso aqui está errado, isso é moralmente errado, é eticamente inaceitável, e eu não baixarei a minha cabeça para isso. Não pense que você é menos santo porque você não se bota de silício, não te dá 50 chicotadas nas costas e não anda sob caco de vidro. Isso não é sinal de santidade, isso se chama masoquismo. O masoquista faz a mesma coisa. O verdadeiro santo é aquele que bota a ética acima de tudo. O, o bem maior acima de tudo. Que os valores dele não são monetários, são espirituais. Que o direito à vida seja para todos. É isso que os santos verdadeiros defendem. Ah, Cláudio, você que esqueceu de falar de Jesus Cristo. Bom, meu amigo, olha, desculpa, não adianta você falar de Jesus Cristo, tá, e se comportar como capeta. Tem muita gente que fala Senhor, 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 e não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar. Porque o cristianismo não é uma religião de palavras, é uma religião de atos. Por isso que se chama Atos dos Apóstolos. Não é a fé dos apóstolos. Não é o platonismo dos apóstolos. São os atos apostólicos. Então, como disse São Francisco de Assis, pregue o evangelho a todo momento. Em último recurso, use palavras. Entenderam? Senão a gente vai ficar discutindo. O Brasil fica discutindo coisas morais. Eu fico, gente, não tem o menor sentido. Moral muda. O que é ético nessa situação?
Porque se você não tem o sentido de ética, você não tem o sentido de moral. Porque primeiro se tem a ética, depois a moral. Deus, quando dá os 10 mandamentos a Moisés, é porque o povo tinha perdido completamente a ética. Acabou. Não tinha mais ética aquele povo. Então Deus, ele dá. Bom, se a gente não, eles não conseguem ser éticos, a gente volta aqui a repetir, não estou dizendo que os judeus, os hebreus, não tinha gente ética, tá? Individualmente, mas no coletivo, tá? E tal e tal. É que nem aquela coisa, a placa de trânsito, né, tá lá 100 quilômetros por hora. É para quem? É para todo mundo, alguém específico? A placa de 100 quilômetros é para todo mundo. Um aviso 100 quilômetros por hora. Mas isso não significa que antes de ter aquela placa, todo mundo dirigia a mais de 100 quilômetros por hora naquela estrada. Tinha gente que podia estar dirigindo a 20, 30, 40, mas tinha gente que a 120 causava acidente. O cara não tinha noção da velocidade que ele podia ter. Então se bota a placa 100 quilômetros por hora. Foi o que Deus fez. Se a condição daquela estrada melhorar, bota então agora a velocidade é 120, 180, 200, 300, sei lá quantos. E se piorar, não, a gente bota, vamos baixar. Porque a pessoa não tem o bom senso de entender qual a velocidade que ela deve ter naquela estrada. Por isso é que Deus chegou, olha, aqui estão 10 mandamentos. Para que vocês saibam qual é a velocidade que vocês têm que andar naquela estrada. Mas a pessoa que tem ética, ela sabe que o carro é uma arma em potencial, que se ele não tiver controle daquilo, da velocidade, do respeito aos pedestres, o respeito à pessoa que está no outro carro, ele vai causar um acidente. Quanto mais ético é as pessoas daquele país, menos leis elas têm. E o mesmo ocorre quanto menos ética há de pessoas naquele país, mais leis elas têm, porque elas não têm noção do que é ética. Porque é a ética que conduz à moral. Acabou. Então entenda isso. O que o Brasil está precisando é de muita ética. O Brasil está precisando de muita ética. Porque moralista a gente está de sobra. E o que tem de fiscal de fiofó alheio nesse país é uma coisa impressionante. Eu nunca vi. Então, os fiscais de fiofó alheio, quanto mais fiscal de fiofó alheio o cara é, mais canalha ele é. Então, meu irmão e minha irmã, entenda essa diferença. Eu não sei se eu fui claro nisso. Se eu fui bastante ilustrativo nisso. Sobre o que é ético e o que é moral. Tá? O que eu falei, a moral dizia, né, a lei moral dizia, olha, ele tem escravo, não tem problema nenhum. A ética, a compaixão, a capacidade de ter empatia, que vem junto com a ética, de se colocar no lugar do outro, porque, né, como Jesus fala, tudo que você desejar para você, deseja para o outro, isso é uma questão de empatia, e daí que foi a ética, dizia, não, isso aqui é errado, não importa o que a lei diz. Porque nem tudo que é legal é legal. Entenderam o que eu falei? Então, meu irmão e minha irmã, fica esse recadinho, tá? Fica essa reflexão. Espero que vocês gostem, divulguem o canal, dê o seu gostinha, né? Tem aí o apoio-se da gente aí.
E eu peço ao pessoal que é do Após, que leva o livro, que diga se está recebendo o livro. Porque esse mês, os 2 meses passados, eu botei em uma outra plataforma e eu não sei se essa plataforma você está acessando. Tá bem? Me dá um feedback, gente. Pô, manda um e-mail para vocês. Ó, o livro está chegando, mas só o Olímpio e o outro rapaz lá que me dá o feedback. Porque eu quero saber como é que tá essas coisas todas. Isso é importante para vocês, qualidade né, do que vocês estão recebendo. Valeu? Então, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.